Olá para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia. Hoje é quarta-feira, dia 2 de maio de 2018. A gente começa o nosso programa aqui destacando as principais notícias do dia. Comigo está a Kellen Cunha, cuidando aqui da nossa transmissão, e também o nosso comentarista político. Antônio Gomide. Pois é, estamos de volta. Hoje é quarta-feira, depois de um grande feriadão, né? Nós estamos aqui para trazer para você as principais informações do dia, o que acontece no Brasil, o que acontece em Goiás, o que acontece aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Você fica sabendo, acompanhando aqui o programa Anápolis é Notícia. Nesta manhã de quarta-feira, como eu disse, é uma semana mais curta. A gente começa destacando as principais notícias, mas antes vamos falar do futebol, né? Ontem teve decisão na Libertadores e hoje também, né, tem mais jogo aí na Libertadores, tem jogo também lá na Copa lá da Europa, né? A Copa Liga dos Campeões, o povo começa quarta-feira, depois do feriado assim meio devagar, né? Mas o Real Madrid, após empate com o Bayern de Munique, classificou-se para a final, né, da Liga dos Campeões. E hoje tem outro jogo, hoje tem Roma e Liverpool às 15h45, né? Então outra decisão da Liga dos Campeões. Na Libertadores também hoje tem Vasco e Cruzeiro, tem Corinthians e Independiente. Então são alguns dos jogos para esta quarta-feira. Bom dia, Antônio Gomide. Bom dia, Edmar, bom dia, ouvintes da nossa rádio Mais FM, vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais. Como você disse, né, mais uma vez, está dando a lógica aí, né, na semifinal entre o Real Madrid vai para a final da Liga dos Campeões. E ainda tem a decisão da outra semifinal de Roma e Liverpool, sendo que Roma já deu aí uma boa deixa para não estar na final, né? Porque perdeu de o último jogo, né? Então, o que tende aí a acontecer é que a final da Liga dos Campeões pode estar pintando aí Real Madrid e Liverpool. Então, muito interessante, né? Para que a gente possa estar acompanhando. Você disse aí sobre a Taça Libertadores, o Vascão hoje arrebentando, né? Precisa pegar o Cruzeiro, se empatar, está fora da Libertadores, então, e o Cruzeiro precisando também ganhar. Então vai ser um grande jogo hoje à noite, já aí no grupo, e já nas duas últimas rodadas, né, praticamente, da fase de grupos, né, para definir aí quais os dois de cada chave que estarão subindo aí para poder ir fechando aí a Libertadores. Mas hoje, quem perder esse jogo, praticamente está fora dessa classificação. Tendência aí é de que o Vasco realmente fique de fora. Eu estou achando que o Vasco está priorizando o Campeonato Brasileiro, mas tudo bem, né? Tem essa outra conversa. Quando nós tivermos alguns outros comentaristas flamenguistas aqui na mesa. A mesa com a conversa aqui do Goiás, né? O Goiás também está privilegiando a Série B e tal, depois que não deu conta da Copa do Brasil. O Corinthians também, né, recebe o Independiente e é outra partida da Libertadores nesta quarta-feira. Bom, é isso aí, estamos no pós-feriado, o 1º de maio, né, ontem, dia do trabalhador, dia do trabalho, muitas manifestações pelo Brasil e pelo mundo, né, muitas manifestações aqui no nosso querido Brasil, e, é claro, né, manifestações de todo tipo, em todos os lugares. Então, mais um 1º de maio, e a gente vai comentar aqui o que aconteceu nesse 1º de maio. Na verdade, o 1º de maio, Edmar, eu acho que ele tem aí sua tradição, né, de reunir as grandes centrais sindicais do Brasil. Ontem se mobilizaram e fizeram alguns atos em conjunto, coisa que há muito tempo não acontecia, né? Nós temos ali a CUT, nós temos aí a antiga CGT, né? Então são várias associações, vários sindicatos, várias federações, né, várias centrais sindicais que se reúnem no 1º de maio e fazem grandes mobilizações. Aqui em Goiás nós tivemos a mobilização dos sindicatos, no estado de São Paulo, tivemos grandes manifestações em Curitiba em favor
libertação do presidente Lula, né? Então, assim, foram manifestações interessantes. O que eu acho que é importante ressaltar é que o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, ele precisa ter uma reflexão, né? Uma esperança de podermos ter um Brasil melhor, um Brasil com mais emprego, né? Nós temos hoje um país que, depois dessas grandes marretadas, né, que o governo Temer deu no trabalhador, com as reformas, né, com a reforma trabalhista, né, colocando mais trabalhadores na informalidade, né, nós temos hoje mais de 14 milhões de desempregados nesse momento no país. Eu falo isso porque eu vivo no dia a dia conversando com as pessoas, né, vou em muitos bairros, estou na Câmara Municipal e constantemente a maior procura que nós temos hoje na Câmara Municipal é a pessoa dizendo: Antônio, me arruma um emprego, né? Pelo amor de Deus, meu filho, meu irmão, né? Arruma um emprego para ele. Essa é a grande busca. E é por que nós estamos vivendo isso? Exatamente pela forma como a política e como a forma como o governo tem tocado esse país, né? Nós temos visto, né, esse governo Temer cada vez mais indo para um lado, né? Um governo, inclusive, só para a gente recordar, que quando se falta processo democrático, as coisas vão se tornando mais difíceis. Mais difícil de quê? De credibilidade, de respeito. Um governo Temer que não foi sequer eleito pela população, né, que foi colocado em função de um golpe parlamentar que foi dado, junto com Eduardo Cunha, junto com Aécio Neves, junto com a conspiração do próprio Temer e seu grupo do PMDB, com Moreira Franco, com Padilha, que estão lá hoje como ministros, né, só não estão presos porque o foro privilegiado os deixam lá em outra situação que não de um cidadão comum. Então, tudo isso vai levando a fazer com que o país vai criando uma forma de resistência, né? Uma intolerância muito grande, porque quem está à frente do poder sequer teve os votos para que estivesse ali representando, não tem nem a legitimidade do voto, que é o mínimo, né, para a pessoa ter o respeito em relação às atitudes que tomam no governo central, como é o caso do presidente da República. Então, o que nós estamos vivendo hoje, que mesmo assim, através dessas reformas, que foram reformas duras para o trabalhador, né? Reformas que mexeram aí, principalmente a reforma trabalhista, que foi desenhada de uma forma, dita por outra forma e executada de outra forma, né? Nós temos hoje, inclusive, medidas provisórias colocadas, né? Emendas que foram colocadas e que sequer foram votadas no Senado, sequer votadas no Congresso, com a desculpa de que poderíamos estar melhorando essa legislação trabalhista. Não melhorou, né? Piorou para o trabalhador a jornada de trabalho, piorou para o trabalhador a questão do plano de carreira, quer dizer, mexeu nos direitos dos trabalhadores, isso é importante dizer. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo, no 1º de maio, Dia do Trabalhador, que muito pouco para comemorar, mas também com um horizonte muito claro, né, do que precisa ser feito para poder avançar e poder sair dessa política, né, que está amarrada hoje a um governo Temer e ao grupo desse governo Temer, que realmente sufoca cada vez mais os trabalhadores com suas atitudes, seja a questão de ajuste fiscal, seja a questão do emprego, seja a questão da reforma trabalhista, né? E nós temos aí hoje, a maioria, nós temos aí um país, Edmar, que tem um potencial de força de trabalho de mais de 100 milhões de pessoas com força de trabalho. Nós temos apenas 33 milhões que têm carteira assinada. Então, cada vez mais, o governo joga o trabalhador para a informalidade, dizendo que isso é flexibilizar as leis, isso é dar direito para que a gente possa aumentar a geração de emprego. É exatamente o contrário. Quando você tira as leis, quando você tira a capacidade de se ter uma base daquilo que ele pode ter o seu direito de 8 horas, brigar por uma jornada de trabalho melhor, brigar por um plano de carreira melhor, isso valoriza o trabalhador. Quando você tira isso, como tirou na reforma trabalhista, isso, na verdade, leva o trabalhador para a informalidade. Quando tem o emprego, tudo bem. Quando não tem, é a miséria total, porque nem o direito ele tem. Então, é o que nós estamos vivendo nesse momento no país, né? De uma instabilidade muito grande e de uma falta de legitimidade de quem realmente está no poder central nesse momento com o governo Temer. Ok. Bom, uma notícia do 1º de maio que tomou conta de todo o dia de ontem, né, e naturalmente vai repercutir por muitos dias, foi o desabamento de um edifício em São Paulo. E o G1 traz a manchete nessa manhã dizendo o seguinte: bombeiros voltam atrás e dizem que 44 não foram achados após o desabamento. Então, um desabamento que repercutiu aí no feriado inteiro, né, e com certeza pessoas
estão desaparecidas, né? Em princípio, os bombeiros diziam que eram apenas 3 pessoas, depois apenas uma, e hoje a manchete de hoje diz que 44 pessoas não foram achadas após o desabamento. Pois é, lamentável isso, né? Lamentável porque esse imóvel, né, lá na cidade de São Paulo, é um imóvel, um prédio que já foi ocupado por um prédio do INSS, né, do governo federal, da União, e posteriormente da Polícia Federal. Então é um prédio abandonado e que é um prédio da União, é um prédio público, né, que estava abandonado. Assim como tem centenas desses lá no estado, na cidade de São Paulo. Não vou nem falar no Brasil, né? Vamos falar no estado de São Paulo. No estado de São Paulo tem centenas desses prédios que são ocupados pelos sem-teto, obviamente, pelas organizações que o prédio está jogado lá, muitas pessoas na rua, as pessoas vão para esses lugares e acabam ficando nesses lugares, que são locais insalubres, locais que não tem qualquer condição, mas é pelo menos um lugar para a pessoa ir para lá e ocupar aquele espaço. Mas o prédio, né, esse prédio que tomou, aí, como você disse, no noticiário, ele não só teve um incêndio, como, né, teve um desabamento. E com isso tem aí, né, muitas pessoas, né, como você disse, desaparecidas, mais de 40 pessoas desaparecidas. Tem, obviamente, um desencontro de informação, porque ninguém sabe realmente quem estava dentro do prédio naquele momento, mas a verdade é que aquele prédio era ocupado normalmente por 92 famílias, né? Mais de 250 pessoas que ocupavam normalmente aquele prédio, que moravam ali naquele prédio abandonado, né? O incêndio ele começou ontem, né? Como você disse, dia 1º de maio, na madrugada, né? Da terça-feira de ontem, e ainda está lá nos escombros, né? E é um prédio que tem 26 andares, tinha, né? 26 andares, né? Então é um prédio que infelizmente não teve aí a atenção das autoridades ali de São Paulo, da Prefeitura, do Estado, ou mesmo da União, porque o prédio é da União, para que não pudesse acontecer. Agora, se isso aconteceu, né, os outros, né, que estão ocupados e que também não têm a devida condições de moradia, ou estão abandonados e estão ocupados porque não tem aí os habites, não tem aí aquilo que realmente dá a garantia de ter aí um local de pelo menos garantia de que o prédio esteja em boas condições para se viver. Então, nessa situação, tem centenas, né, ali no estado de São Paulo. Estou falando em São Paulo, né? Se você for procurar aqui em Anápolis, prédio da União que está perdido aí, você vai achar. Então, é extremamente uma situação como essa que sirva realmente, no mínimo, né, de um susto, né, um alerta para que essas nossas autoridades que hoje detêm o poder central, que detêm o poder público, seja a prefeitura, seja o governo, que possam olhar, no mínimo, aquilo que é da sua alçada. Eu me lembro, Edmar, só para a gente poder completar esse raciocínio, que no estado de São Paulo, por exemplo, nós tivemos na história alguns incêndios, né, que marcaram a vida do povo brasileiro. Eu me lembro, então, edifício Andraus, você já viu falar do edifício Andraus? Foi lá na década de 70, né? Nós tínhamos aí, foi uma tragédia, né? Morreram, teve outro, o edifício Joelma, né? O edifício Joelma que também morreu mais de 180 pessoas, me lembro assim, que foi algo que ficou marcado na história, né? Também foi lá na década de 70, se não me engano, 74, né? Que também eram prédios grandes, 30 andares, 20 andares, quer dizer, e tudo isso em função, obviamente, esses dois que disse, tanto o Andraus como o Joelma, não foram, obviamente, em função do movimento, né, de moradia, mas eram prédios que também passam por essa questão de dar atenção à questão do corpo bombeiro, às licenças que precisam, a questão né, da possibilidade da prevenção, né, tudo isso, mas que esses fatos, né, principalmente de incêndio, também já fizeram parte aí de algumas histórias muito, muito tristes para muitas famílias, né, que perderam suas pessoas ali, né, trabalhando, inclusive, como no caso do edifício Joelma, pessoas estavam trabalhando com incêndio, mais de 180 pessoas morreram naquele momento. Ok, então aqui o blog do Hélio Gurovitz, ele fala das lições que a tragédia traz, né? Ele diz: houve um aprendizado nos incêndios dos edifícios Andraus e Joelma nos anos 70, Grande Avenida e Center 3 nos anos 80, e mais recentemente Teatro Cultura Artística
em Santa Maria. O que este incêndio nos ensina, como nos demais, as principais lições diziam respeito às medidas de segurança, como rotas para a saída de emergência, materiais de construção não inflamáveis, hidrantes, extintores, chuveiros automáticos, né, são coisas que precisam ter nesse projeto. Agora, o que chama a atenção, Antônio, é a questão social, né? Por que essas pessoas se deixam viver numa situação dessa, né? Numa cidade que é a mais rica da América do Sul, né? A cidade de São Paulo, as pessoas precisam se amontoar em um prédio abandonado, né? E como foi dito na reportagem, muito material de madeira, né? Muito papelão, ou seja, uma verdadeira favela dentro de um prédio público abandonado, o que mostra a questão da questão social, né? A falta de moradia, a falta de atendimento da população pelo governo, né? O governo de São Paulo que também, né, o estado de São Paulo é o estado que mais arrecada, né, depois da União é quem mais arrecada. A cidade de São Paulo é o terceiro maior orçamento do país, e as pessoas lá em situação vulnerável, né, e a tragédia acontece justamente com essas pessoas de classes miseráveis, né, pobres, que não têm onde morar e acabam se submetendo a essa situação. E aí é importante ressaltar, o prédio estava sob o domínio da Prefeitura de São Paulo. Então, o prefeito Dória, né, que entrou, né, e disse, olha, nós vamos fazer uma inovação aqui em São Paulo, nós vamos dar capacidade e pensar políticas sociais adequadas. Pois esse aí foi nós temos aí o Dória que já até renunciou, mas que ficou 1 ano aí e 3 meses, né, nesse período que ele ficou de 1 ano e 3 meses, o que foi feito realmente para que as ocupações, né, os movimentos sem teto, que hoje tem grande domínio hoje sobre parte, para que esses movimentos realmente aconteçam no estado de São Paulo em função dessa crise na área, somente nos programas sociais. O que é que foi feito? Qual foi o diálogo que o Dória, prefeito de São Paulo, fez com essa população? Não fez, né? Então, precisa acontecer uma tragédia dessa para poder aí alertar, acender aí a luzinha vermelha para dizer, olha, nós precisamos repensar esses programas sociais, principalmente no movimento aí sem teto, que são as pessoas que moram nesses, né, são os famosos cortiços, né, que hoje estão sendo colocados e invadidos esses prédios públicos, né, que são prédios, seja da Prefeitura, seja da União, seja do Estado, mas são prédios públicos, que poderiam estar sendo aproveitados, inclusive, pela Prefeitura, para desenvolver ali uma secretaria, para poder economizar algum tipo de aluguel, mas que, infelizmente... está daquele jeito? Deixa como está. E parece que as pessoas que estão ali dentro que são responsáveis para dar segurança. Pelo contrário, ali está no meio, né, no centro da cidade, está no meio de um grupo de população. Se aquele prédio ali pega fogo, como pegou esse, e desabou, isso gera uma insegurança em todas as pessoas que estão ali do lado. Quantas vidas estão perdendo, qual o risco em relação a toda a população. Então isso é responsabilidade, sim, do poder público em poder dar a devida atenção a esses fatos, como esses prédios abandonados e que nós estamos vendo aí tragédias acontecendo. Ok, a Defesa Civil vai fazer levantamento em 70 prédios que estão ocupados, que estão invadidos na cidade de São Paulo. Segundo a Prefeitura, 70 prédios vão ser vistoriados, né, para evitar que novas tragédias aconteçam. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais.
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Agora em Anápolis, você tem a mais nova distribuidora de peças para a parte de suspensão de caminhões e carreta. Chegou Demi Molas. Molas e peças para caminhões. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Faça o seu orçamento e seja surpreendido. Demi Molas. Molas e peças para caminhões. Rodovia BR-153, setor Santa Clara. Quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62-3314-4193. Celular e WhatsApp 62993357744. Em boca fechada não entra mosquito, mas em vasos de plantas, pneus e outros recipientes que acumulam água, o mosquito entra e o estrago é grande. Cuidado com o Aedes aegypti. Ele voltou com força total, transmitindo chikungunya, dengue e o temido Zika vírus. Proteja-se, limpe o seu quintal e converse com seus vizinhos para que façam o mesmo. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Uma campanha Mais FM. Acesse agora www.fmmais.com.br. O imóvel que você precisa está na Dallas Imóveis. Compra, venda e aluguel é com a gente. Promoção especial para venda de casa no Anápolis City, com 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, churrasqueira e piscina. Vende-se sala comercial no centro, próximo ao Fórum. Dallas Imóveis. www.dallasimóveis.com.br. Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, Anápolis. Fones 62-3099-6767 e 99224-2452. Mercadinho Oliveira, preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard Ticket. A cada R$50 em compras, você concorre a prêmios. Primeiro prêmio, uma sanduicheira grill inox. Segundo prêmio, uma prancha alisadora. Terceiro prêmio, uma Smart TV LED 43 polegadas. Sorteio no dia 10 de junho. Mercadinho Oliveira, Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira, o cliente em primeiro lugar. Ela chegou do jeito que você esperava. Tatuaba da Raça apresenta Expo Ana 2018. Dia 28 de abril, louvor e adoração com Fernandinho. Dia 29, domingo, pra divertir a criançada, tem Patrulha Canina. Dia 30, véspera de feriado, as gêmeas mais queridas do Brasil, Maiara e Maraísa. Quinta, 3 de maio, abertura oficial do rodeio KGB Show com os Pipocos, Israel e Rodolfo.
Dia 4, sexta, ele está de volta. O número 1, Wesley Safadão. Dia 5, sábado, final do rodeio. E a resenha mais famosa do Brasil, Kleber e Cauã. Rancho Nobel, com acesso ao parque, 100% open bar. Informações e vendas de camarotes, 3098 7666. Expo Ana 2018. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Já estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 2 de maio de 2018, né? Queremos agradecer aqui o pessoal que nos acompanham em 87.9, aqui na região sul da cidade, muita gente participando, muita gente ouvindo, muita gente comentando, né, quando nós estamos aí nas ruas, muita gente dando a sua manifestação de que acompanha o programa, de que estão ligados no 87.9. Obrigado, então, aos moradores aqui da região sul da cidade pela audiência de todos os dias. Quero agradecer a Maria Santos, que está conosco, a Lorena Andrade Leite, também acompanhando. Um abraço para o César Gomes Andrade, o Tiago Luiz Lula da Silva, o Henrique Morgantini nos acompanha aqui também, daqui a pouquinho vou ler os comentários aqui, o Sérgio Souza também acompanha, o pessoal da Demi Molas aqui ao lado do Posto Cerrado, bem pertinho da gente aqui acompanhando, um abraço para todo o pessoal da Demi Molas, a Francisca Lima, também participando, a Ludmila Rodrigues, desejando bom dia Ludmila, o doutor Ilmar Lopes da Luz, acompanhando também, o meu amigo Sérgio Souza, desejando bom dia, deixa eu ver aqui alguns comentários, o Henrique Morgantini, Antônio, fala sobre a questão ainda de São Paulo, diz, o ex-prefeito de São Paulo afirmou que o prédio que desabou e onde moravam dezenas de famílias, que o imóvel era ocupado por facção criminosa. Né? Então, um comentário aí sobre a questão lá de São Paulo. O Sérgio Souza diz, por que a crise no Brasil é só para os pobres? Mais adiante ele diz, mas esse desemprego já vem aumentando com essa tal de crise que o Brasil passa desde 2014. Se abaixassem os impostos do Brasil, com certeza as coisas melhorariam, né? O Sérgio Souza falando aqui sobre a questão do desemprego, né, que você colocou aí no bloco anterior. É interessante, né? Por exemplo, a gente vê como que o Brasil realmente anda bastante dividido. A intolerância, a forma como os projetos de quem hoje está no governo, como o governo Temer, né, que é um governo antidemocrático, um governo que não foi eleito pela maioria da população, né, um governo que não respeitou sequer os votos das pessoas que elegeram em 2014 aquilo que era vontade popular, não respeitou sequer a eleição. E aí vem um prefeito, Dória, né, que hoje é inclusive candidato a governador de São Paulo, para você ver o tanto, né, tanto da arrogância desses projetos, né, projeto de poder, projeto de uma visão autoritária, né, é aquela pessoa que não reconhece sequer o direito da pessoa ter um teto. Então, se tem os movimentos sociais que fazem com que aconteçam invasões, inclusive de prédio, ele não percebe a necessidade de poder, mesmo tendo ele a oportunidade de ser prefeito, de resolver e criar as condições necessárias para dar moradia a essa população. Ele prefere culpar as pessoas que moram ali dentro, porque estão invadindo uma situação para poder sequer dormir, ou poder ter um local para que não fique na rua. Ele prefere culpar essas pessoas, chamando de facção criminosa, do que ele que teve oportunidade como prefeito eleito, como governador, eleito como prefeito da cidade de São Paulo, né, com o orçamento que ele tem da cidade de São Paulo, poder fazer uma política que venha de encontro a essa população. Então, essa é a diferença, né, em enxergar o trabalhador, né, porque ali tem quantas e quantas, né, centenas e centenas de pais trabalhadores que têm ali hoje uma dificuldade de poder pagar um aluguel, e está ali um prédio que está abandonado, ele vai ali e ocupa aquela área e, obviamente, participa de movimentos
para que as autoridades, né, que são constituídas possam ter naquela organização, no sindicato, nas associações, na forma de poder se organizar, nos movimentos sem teto, né? Quer dizer, isso tudo é uma reação da sociedade, né? E a gente vê, por exemplo, o ex-prefeito Dória, né, que é o candidato a governador de São Paulo, a visão, né, visão contra os programas sociais, a visão contra as pessoas que ali moram, como se aquelas pessoas fossem pessoas que não têm recuperação, são pessoas condenadas, são pessoas que aquelas pessoas ali não prestam, aquelas pessoas, aquilo ali é criminoso. Quer dizer, essa é a visão hoje do governo Temer, a visão autoritária, a visão de, né, a questão da homofobia, a questão da intolerância racial, é exatamente a mesma coisa. E é por isso que a gente vive um Brasil diferente. E é por isso que a gente tem projetos diferentes. E é por isso que a gente faz comentários diferentes da Rede Globo. Porque nós estamos do outro lado. Nós queremos ver a população tendo condições de poder valer uma Constituição, de ter condições de valer as leis para todo mundo, né? De acabar com os fóruns privilegiados para algum grupo, né? Para que a gente possa ter igualdade dos programas sociais, para que os administradores que entram, seja na prefeitura, no governo de estado, ou seja na presidência da República, olhem as pessoas com igualdade, né? Não é medindo as pessoas pelo poder aquisitivo, não é medindo as pessoas pelo dinheiro que tem. Então esse é o grupo que nós vivemos, né? Essa intolerância de, ao invés de disputar uma eleição, colocando as pessoas que têm hoje a programas, ou pelo menos expectativa de esperança no povo brasileiro, tem que condenar, colocar na cadeia para não deixar ser candidato, porque se for candidato, ele ganha as eleições. Então essa intolerância desse governo totalitário, desse governo autoritário que nós temos, faz com que a gente vai gerando, né, uma divisão cada vez mais desse país. E essas declarações como a do Dória, né, que é candidato a governador, repito, aqui de São Paulo, pelo PSDB, é que faz com que essa intolerância, ela aumente cada vez mais. Porque isso chama o quê? Criminalizar as pessoas, criminalizar o trabalhador, como se aquelas pessoas ali estivessem condenadas na vida, né? Para ele, quando ele diz isso, é como se ele estivesse dizendo, olha, se não existissem essas pessoas, isso aí não estaria acontecendo. E não é verdade isso, né? Isso, obviamente, é uma reação de alguém que não fez o seu dever, aquilo que poderia ter feito enquanto prefeito, de poder dar atenção àquele grupo que ali estava. E não é só aquele prédio, né, que caiu, não só aquele prédio que foi, mas tem vários, centenas de prédios desse jeito, dessa forma, com milhares e milhares de pessoas ali dentro que precisam realmente de uma atenção, de um programa social, de um programa que realmente venha a lhe dar qualidade de vida. Então, é essa forma de olhar diferente que vai fazer a gente aqui na Rádio Mais FM estar cada vez mais animado, né, dizendo, olha, é preciso fazer a diferença e fazer com que a informação, essa informação autoritária, informação oficial da Rede Globo e dessas pessoas que defendem esse tipo de informação, né, que criminaliza as pessoas, criminaliza o trabalhador, criminaliza aquele cidadão que tem menos poder aquisitivo, é por isso que a gente anima aqui a vir todo dia de manhã, a fazer os comentários e a dizer, olha, a caminhada só está começando, tem muita coisa para a gente andar ainda e fazer esse Brasil mais justo. Ok. Quem participa com a gente aqui é o Tiago, ele diz o seguinte, prestigia o programa de Lusiânia, Goiás. A ausência de moradia, ocupar é um direito, né? Então, Tiago, lá em Lusiânia, acompanha o nosso programa. Obrigado, Tiago, né, por participar e acompanhar a programação da Mais FM. Bom, outra notícia desses últimos dias aí é com relação ao Bolsa Família, Antônio. O jornal A Voz de Anápolis traz uma matéria aqui dizendo o seguinte, antes de dar aumento do Bolsa Família, o governo Temer cortou 392 mil famílias. O Ministério do Desenvolvimento Social desligou 392 famílias do programa Bolsa Família em abril, um mês antes do reajuste de 5,67 concedido a todos os beneficiários do programa. É importante lembrar que esse Bolsa Família, famoso Bolsa Família, que o presidente Temer esteve no dia 1º de maio anunciando, né, um reajuste de 5,67% a todos aqueles que recebem o Bolsa Família. Maravilha, né? Maravilha. Agora, a notícia que você traz é que antes dele anunciar esse reajuste, já no mês anterior, né, no mês passado, mês de março, o governo Temer ele desligou 392 mil famílias. Não é pessoas, não, famílias.
Esse programa, ele atinge mais de 50 milhões de pessoas. Pensa você, Edmar, que programa é esse? Né? Esse programa, ele foi feito no governo do presidente Lula, no ano de 2003. É bom a gente recordar isso. Sabe por que esse programa foi feito? Por exatamente a gente defender aquilo que nós estávamos falando no bloco anterior, que é você poder entender que as pessoas, algumas pessoas, né, programas sociais, situações que você vive, né, naquilo de miséria, de fome, é preciso que os governantes façam programas eficientes e que atinjam toda a população, tá? E não criminalizar as pessoas, ou discriminar as pessoas, dizendo, não, esse grupo aí, nós não vamos dar atenção, não. Ah, se você está na cadeia, então você está condenado, você vai ficar aí à morte. Não, meu amigo, todos nós, fora da cadeia, dentro da cadeia, na favela, né, morando debaixo do viaduto, todos nós somos iguais, todos nós. Nós precisamos de oportunidades, nós precisamos fazer com que os governantes nossos possam olhar as pessoas da mesma forma. Se eles estão ali, é que você precisa, na sua oportunidade, seja você concursado, que está trabalhando como servidor público, você precisa servir e dar a mão a essas pessoas. Se você é um bom profissional, é um advogado, um dentista, um médico, dê a mão a essas pessoas, porque é dessa forma que nós vamos melhorar o mundo. O mundo só vai melhorar se nós tivermos igualdade, se nós tivermos menos diferença. A violência só vai aumentar quando nós tivermos mais diferença econômica. Quanto mais pobre e menos rico, quanto mais diferente o seu poder aquisitivo, quanto melhor o seu carro e pior o cara, e a maior quantidade de famílias estão debaixo da ponte, mais violência vai ter no mundo. Pense nisso. Nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos. E nós estamos na sociedade, nós não estamos na frente do computador, nós não somos individualistas. Ou pelo menos, nós não estamos no mundo sozinho. A felicidade não vai chegar para você sozinho. Ela só vai chegar se você estiver com a sociedade melhorando e você faz parte com que essa sociedade possa melhorar. É assim que funciona. E é por isso que o Bolsa Família foi criado. O Bolsa Família foi gerado para que pudesse aquele Vale Gás, aquela Bolsa Alimentação, aquela Bolsa Escola, pudesse juntar e agregar um programa social. E ele aconteceu em 2003, e de lá, 2003, nós estamos em 2018. Essa Bolsa Família, ela se estabilizou, ela gerou, deu condições para que tirasse o Brasil daquele Brasil de fome, daquele Brasil de miséria. Pudesse dar uma renda mínima para que a pessoa, pelo menos, quando ela estivesse desempregada, ele pudesse ter um mínimo de oportunidade, sustento, para ele poder dar um salto de qualidade da vida dele. Esse programa foi criado no programa do presidente Lula, no governo do presidente Lula. E é por isso que o presidente Lula hoje paga um preço muito caro, por ter inserido muitas pessoas dentro do que é possível do mercado de trabalho. E essas pessoas abastadas, essas pessoas que sempre pensaram no poder apenas, e não pensaram na vida das pessoas que precisariam estar melhorando, essas pessoas hoje querem condená-lo. Por quê? Porque isso não interessa. É preciso criar faixas diferentes, de poderes diferentes, poderes sociais diferentes. E isso, muitas pessoas que estão hoje no poder defendem isso. Infelizmente, essas pessoas estão hoje e tomaram o poder. Por isso foi dado o golpe parlamentar. Por isso tem uma Rede Globo atrás delas, para anunciar, falar para o Brasil inteiro e colocar notícias que desviam a atenção daquilo que é o necessário, principalmente quando se fala em qualidade de vida, quando se fala em trabalhador, quando se fala em salário mínimo, quando se fala em segurança, quando se fala em saúde. É por isso que tem esse desvio. Então é importante a gente ressaltar que essa Bolsa Família que foi criada, foi formatada para melhorar a vida do cidadão, ela vem hoje sofrendo reveses, ela vem diminuindo a quantidade de famílias que está sendo colocada. E não vamos longe não, aqui na cidade de Anápolis, a prefeitura, que é responsável por fazer o recadastramento, nós já tivemos, há 5, 6 anos atrás, mais de 14 mil, 15 mil famílias no Bolsa Família. Hoje, em Anápolis, nós não temos nem 10 mil. E é em função de quê? Da falta de recadastramento, dos elementos mínimos para que pudesse fazer esse recadastramento. Por exemplo, acompanhamento
da frequência dos alunos, dos meninos, né, das famílias que estão no Bolsa Família, acompanhamento da frequência desses alunos nas escolas, acompanhamento do cartão de vacina. À medida que não é informado esses dados para o Ministério do Desenvolvimento Social, eles não mandam recurso para a cidade de Anápolis. Anápolis hoje tem, basicamente, um teto para receber de R$100 mil para que possa realmente chegar esse dinheiro às famílias. Hoje a Anápolis não está distribuindo nesse teto, porque não faz essa informação correta, nem 40% desse valor está sendo repassado para a cidade de Anápolis, porque a Secretaria de Desenvolvimento Social não está fazendo esse papel de recadastramento. Então é importante a gente entender esse processo. Então, quando veio o presidente Temer dizendo, olha, aumentei 5,67% do Bolsa Família, nós queremos que esse programa abarque cada vez mais, amplie cada vez mais para novas famílias que estão em risco. 14 milhões de desempregados hoje faz uma sociedade vulnerável. Então, esses programas Bolsa Família precisam ser ampliados. Né? Ao invés de fazer ajuste fiscal, diminuir o valor da saúde, o gasto com educação, é preciso investir nas pessoas, é preciso acompanhar, é preciso fiscalizar e ver realmente o Bolsa Família chegando e fazendo esse processo de transformação na base. Não é só dando dinheiro para banco, não é apenas dando juros e aumentando os juros e fazendo esses bancos cada vez ficarem mais ricos. Esse é o governo Temer, o governo que financia, que facilita a vida dos grandes e aperta a vida do trabalhador. É por isso que faz a reforma, não é para ajudar o trabalhador. Quando flexibiliza a jornada de trabalho, é para usar mais do trabalhador, é para dar menos direito ao trabalhador. É preciso a gente entender esse processo. E é por isso que quando vem uma notícia como esse Bolsa Família, nós queremos que o presidente Temer diga, olha, nós estamos ampliando a quantidade de famílias que estão nesse projeto. Aí sim é uma boa notícia. Mas essa questão do reajuste, quando você diminui a família, diminui a quantidade de pessoas que estão beneficiadas para aumentar e dar reajuste, isso na verdade faz apenas dar com a mão e tirar com a outra, claro. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia, trazendo para você informações sobre a manifestação dos professores de Anápolis e a possível paralisação dos servidores municipais. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado. Com experiência de mais de 30 anos, professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. O imóvel que você precisa está na Dallas Imóveis. Compra, venda e aluguel é com a gente. Promoção especial para a venda de casa no Anápolis City, com 3 quartos, 2 salas, cozinha ampla, churrasqueira e piscina. Vende-se sala comercial no centro, próximo ao fórum. Dallas Imóveis, www.dallasimóveis.com.br. Avenida São Francisco 278, bairro Jundiaí, Anápolis. Fones 62 3099 6767 e 99224 2452.
Mais FM. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás. 3314-7786. E o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite. E feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 2 de maio, né? Maio chegou, o mês da família, o mês da mulher, né? O mês das mães, é muita festa, mês de maio. Bom, quero agradecer aqui o Lucimar Brito, que participa conosco, deixando aqui o seu comentário, a Lorena Monturil, o Igor Batista, lá do bairro de Lourdes, um abraço para o Igor, obrigado pela audiência, está com a gente acompanhando o nosso programa, deixa eu ver quem mais aqui, o Sérgio Souza já falei, o doutor Elmar também já falei, a Agda Zimmer, professora, né, a tia Agda Zimmer acompanhando aqui, fez um comentário sobre o prefeito Dória de São Paulo. A Lívia Silva também participa com a gente, obrigado a Lívia, deixou aqui seu comentário. O César Gomes de Andrade também deixou seus comentários. O César está falando de um assunto aqui, Antônio, sobre a questão lá do terminal urbano. Segundo ele, o pessoal que trabalha lá no terminal está tendo dificuldade com relação às licenças, e aí ele faz um comentário sobre essa questão do terminal urbano. É importante ressaltar que o terminal urbano é de responsabilidade da prefeitura e a CMTT é o órgão, ou seja, precisa, se está tendo alguma dificuldade, sentar com a prefeitura, fazer uma reunião e, obviamente, pegar as competências necessárias junto com a empresa urbana que está ali prestando serviço. Então, juntar, sentar e negociar, né? Não tem outra saída. Ah, mas não deu certo. Meu amigo, busque as suas reivindicações e leve no Ministério Público, César. Vamos à luta. É isso aí. Não pode parar, desanimar e nem fazer com que as condições de trabalho não sejam adequadas. É preciso, sim, romper essas indecisões, né? E a atitude nossa que move as decisões melhores, né? Então, o caminho é esse, né? É tentar buscar organizar. Não deu, busca o Ministério Público, a Justiça, para poder você terem condições de melhor trabalho aí no terminal. E mais segurança, aquilo que nós sempre cobramos aqui também. Ok. Quem acompanha também é a minha esposa, a Maria Nalva da Silva, ligada, né, conectada aqui através do Facebook, acompanha nosso programa. Também, deixa eu ver aqui, a Lorena Monturil, né, e eu quero abraçar também a minha amiga Valdineia Reis, que também participa conosco, deixou aqui o seu joinha. Obrigado, Valdineia, por participar com a gente. Bom, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação aqui de Anápolis fizeram, não só eles, mas os servidores públicos municipais fizeram uma manifestação na última semana e o Sindicato dos Professores encaminha uma convocação dos servidores para uma assembleia onde deve definir se vai ou não fazer a paralisação, né, uma greve por tempo indeterminado. A assembleia está prevista para amanhã às 18 horas. Isso, os professores, o Sindianápolis, os servidores estão bastante descontentes, né? Nós vimos na última quinta-feira, semana passada, uma grande manifestação, servidores na rua, né? Tinha mais de 2.000 servidores na rua, manifestação muito grande, e não vimos nenhum pronunciamento do prefeito depois da manifestação. O prefeito deve ter viajado, o prefeito devia estar fora aí por causa do feriado, mas espero que tenha alguma reação por parte da prefeitura, porque não é possível, né? Depois de uma grande manifestação daquela, a prefeitura
não dizer nada aos servidores, né? Os servidores estão pedindo melhores condições de trabalho, os servidores estão pedindo que chame os concursados naquilo que está na lista de espera na área de saúde, os professores, né, os professores especificamente, estão pedindo o direito no sentido de pagamento das suas progressões, horizontal e vertical, a questão do pagamento do salário que foi prometido dentro daquilo que está determinado pelo piso nacional dos salários para determinar o valor, né, dos 7%, o prefeito não deu esse aumento até agora, né, falou que daria no final de abril, e até agora não foi feito, né, do acordo que foi colocado não foi cumprido. Então tem uma série, né, as gratificações que foram cortadas, né, as horas extras que foram cortadas, né, tudo isso, obviamente, vai acumulando, né, e vai gerando uma insatisfação muito grande no servidor público municipal. Então, uma assembleia está sendo convocada, né, é preciso que os servidores participem, e, obviamente, buscar o diálogo cada vez mais com a prefeitura, porque é com o diálogo, com a negociação, é com mantendo a ideia de ter os direitos na mão e poder negociar e falar, olha, os direitos nós não podemos dar nenhum passo atrás, é dessa forma que nós vamos conquistar novos comportamentos da administração. Pensar que ficar no serviço reclamando um para o outro, vai o prefeito sensibilizar? É claro que não vai. Então, precisa se organizar mesmo, precisa fazer assembleias e buscar o diálogo com a prefeitura, com o prefeito, para que ele cumpra aquilo que ele prometeu, né? Menos perseguição política e mais cumprimento da lei. Isso, a assessoria jurídica do sindicato, o SIMP, mandou para a gente aqui o comunicado, Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, Assembleia Geral, dia 3/5/2018, a pauta, greve geral por tempo indeterminado. Local, sede do SIMPMA, Rua 7 de Setembro, 817, no centro, horário 18 horas. Nenhum de nós é tão forte como todos juntos, né? É o slogan aqui do sindicato, né? Então a convocação... Sindicato dos Professores. Sindicato dos Professores, né? O SIMPMA, que convoca para amanhã, dia 3, às 18 horas, lá na sede do sindicato, ali, na 7 de setembro, 817. Portanto, manifestação aí dos trabalhadores municipais, né, acontecendo nesta quinta-feira, às 18 horas. Bom, o jornal A Voz de Anápolis traz aqui essa matéria também sobre os professores, né? Professores definirão nesta quinta-feira se categoria entrará em greve por tempo indeterminado. Unidos pelo cumprimento das progressões verticais, horizontais, né? São alguns dos direitos aqui estampados nas faixas da última manifestação. Eu tive presente na última quinta-feira, lá na manifestação, conversei com muitos servidores, Dilmar. E uma grande revolta dos servidores é uma propaganda da prefeitura que está na televisão. Essa propaganda diz que o prefeito deu um aumento de 7% aos servidores. Essa era uma grande reclamação, muitas pessoas falando como é que o prefeito tem a capacidade de ir na televisão e colocar uma coisa dessa, que ele sabe que isso não é verdade. Então, essa é uma grande satisfação de muitas pessoas que estavam ali, eu cheguei a comentar isso semana passada, mas muitas pessoas comentando, né, como que ele tem capacidade de colocar uma propaganda dizendo que deu um aumento de 7%, sendo que ele não deu esse aumento, né, não deu aumento para ninguém de 7%, né, nem para professor e muito menos para o servidor, né, o servidor da administração centralizada. Então isso revolta, né, porque cada um que está na sua casa vê aquela propaganda na televisão, entrando na sua casa e sabendo que aquilo ali não é verdade, aquilo ali realmente tem uma revolta muito grande do servidor. E essa era uma das grandes reclamações que nós vimos, né, grande parte daquelas pessoas que estavam ali se manifestando, sempre colocava isso com muita clareza. E as falas, né, as manifestações no microfone que foi dada ali, a oportunidade para as lideranças falarem, a maioria chegou a comentar sobre esse fato da propaganda na televisão. Propaganda, obviamente, equivocada, né, que leva aí ao descrédito cada vez mais da administração e que, obviamente, desgasta o próprio prefeito municipal, Roberto Naves. Ok, né? Essa questão da propaganda tem sido usada dessa forma, né? Tem uma propaganda na TV que está sendo divulgada com relação à inauguração do viaduto ali da Avenida Brasil com a Lino de Souza, né? A Mazílio Lino de Souza, e que a matéria a propaganda lá, né, fala o seguinte, que o prefeito retomou as obras paradas, está retomando as obras paradas e concluindo, como se aquela obra não tivesse ficado parada por mais de 6 meses na administração atual. Aliás, quem parou a construção foi justamente a nova administração,
E aí faz uma propaganda na TV como se a paralisação tivesse sido anterior e a responsabilidade fosse do prefeito anterior. É essa situação, né? Uma situação que a população nem quer discutir isso mais, sabe, Edmar? Porque a população já olha e já sabe qual que é o caminho, né? A população fala assim, mas ficar reclamando, em vez de trabalhar, ficar pensando no passado, quer dizer, vamos pensar para frente, né? Vamos dar passos adiante. A população, ela sabe bem o caminho disso. E nós já vivemos aqui em Anápolis momentos difíceis, onde prefeitos ficavam olhando para trás, ao invés de aproveitar o tempo para trabalhar. E o que nós estamos vendo agora é exatamente a mesma situação. E a população sabe bem como é que ela resolveu essa situação quando aconteceu aqui em Anápolis. Ok. Bom, quero agradecer aqui a dona Ana Pereira de Almeida, ela acompanha o nosso programa pelo Facebook, obrigado, dona Ana. Também o Adair Rodrigues Chaveiro, Adair Rodrigues, o Arrojado, né? Acompanhando também o nosso programa. E a Adriana Pereira está naturalmente sempre acompanhando e compartilhando o programa. Obrigado a todos que estão conosco nesta manhã, acompanhando aqui pelo Facebook. Lembrando que nosso programa também tem reprise às 20 horas e nós agradecemos também os nossos ouvintes que nos acompanham no período da noite. Então, nosso tempo está esgotado, temos aí o pensamento do dia para a gente fechar. Então, quero agradecer aqui a Francisca Lima, também que deixou seu recadinho, o Igor, lá do bairro de Lourdes, sempre conectado, a Ludmila Rodrigues, o Wilmar Lopes da Luz, o Sérgio Souza, a Lívia Silva, o Águida Zimmer, Valdineia Reis, o César Gomes, são alguns dos ouvintes que nos acompanham e deixaram aqui sua participação. Temos aí tá de rosca aí. Tá de rosca. Vamos lá, pensamento dessa quarta-feira, dia 2 de maio. Até a ligação chegou aqui agora. Tá brava, Mas isso significa que a audiência tá legal, a moçada tá antenada. O pensamento dessa quarta-feira diz o seguinte: que a nossa meta, ela sempre seja ser feliz pra caramba, e que a nossa mania seja sempre multiplicar a nossa meta. Pense nisso. Bom dia. Bom dia para todos, boa noite para quem nos ouve à noite, e um abraço aqui para o meu amigo Vando Correia, também conectado, e a professora Gênia também conectada aqui. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, nós estaremos aqui com o Goiás é Notícia. Amanhã também com a presença do nosso companheiro Henrique Morgantini. Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais.